Ok. Então, o assunto de hoje vai ser sobre a Revolução Industrial do século XVIII. E a gente vai ver aí por que a Revolução Industrial ela se caracteriza como uma das grandes revoluções que, de fato, a humanidade já viu. Até nos dias de hoje, a Revolução Industrial ela tem implicado na nossa condição de vida, né? Na nossa condição, nas nossas escolhas. Um exemplo disso são as tecnologias que vêm influenciando as nossas vidas e o nosso comportamento, e, ao mesmo tempo, mudando também o comportamento do mundo, né? E a maneira de como o mundo se relaciona com outros povos, a maneira de como outros países, de como as pessoas, de como as relações sociais, econômicas e as relações políticas, elas são ditadas através justamente do dinamismo da tecnologia. Nossa vida ela é regida por um sistema econômico, que é o sistema capitalista de produção, que existe até hoje e que foi, na realidade, uma consequência da Revolução Industrial do século XVIII, lá na Inglaterra, e que, ao longo do tempo, o mundo também vai sentir os impactos da Revolução Industrial. Foram as indústrias que geraram o mercado consumidor de produtos tecnológicos industrializados, foi a indústria que gerou o mercado monopolista, um mercado de disputas econômicas entre essas potências, e que, consequentemente, gerou, por exemplo, as guerras mundo afora. A exemplo, nós temos a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, que foram provocadas justamente pelo sistema capitalista de produção e consequentemente, esse sistema foi gerado justamente pela alta produtividade das indústrias. Então, a Revolução Industrial, prestem atenção, tá? A Revolução Industrial ela é dividida em 3 fases. A primeira fase, que é justamente o surgimento da Revolução Industrial, foi justamente a partir de 1760. Essa primeira fase, gente, ela vai durar aí 100 anos, de 1760 até o ano de 1860. Essa primeira fase é justamente marcada pela substituição do trabalho manual, pelo trabalho artesanal, pelos trabalhos das máquinas, é a substituição do trabalho manufatureiro pelo maquinofatureiro. Então, isso aí vai durar 100 anos, do período de 1760 a 1860, e é justamente 1760 a 1860, e é justamente marcado por essas características. A segunda fase da Revolução Industrial, ela vai muito mais além. A partir do ano de 1860, já na segunda metade do século XIX, eles começaram a aprimorar a indústria, introduzindo carvão mineral, petróleo e também a energia elétrica dentro das fábricas, o que acelerou mais a produção e, consequentemente, surge aí os mercados monopolistas. O que é um mercado monopolista? O mercado monopolista é aquele mercado concorrido, onde as indústrias elas vão justamente passar por um processo de disputa entre elas. Elas vão disputar mercados entre si e, consequentemente, a venda de novos produtos, de novas mercadorias. Tá? Então, essas são as 2 primeiras fases da Revolução Industrial. 100 anos depois, em 1960, surge aí a terceira fase da Revolução Industrial, que é justamente marcada com a questão da introdução da robótica, da química, na elaboração de produtos e, consequentemente, a própria internet vai marcar profundamente a vida das pessoas a partir da década de 1960 e, consequentemente, vai ser marcada pela terceira fase da Revolução Industrial. Essa terceira fase da Revolução Industrial, pessoal, também é chamada de terceira Revolução Técnico-Científica, tá? Que fique bem gravado aí para vocês essa questão aí. Deu para entender, pessoal, ou não? Deu. Beleza. Sim. Vocês estão vendo o material aí na frente de vocês? No computador, no celular de vocês? Sim. Beleza. Eu vou passando ele, tá? Qualquer pergunta, fiquem à vontade para responder. Então, muitos produtos que utilizamos no dia a dia são resultado do processo industrial. Desses produtos simples, a gente tem aí o celular, nós temos o computador, né? Com a invenção das máquinas, ficou mais fácil e mais rápido produzir. Contudo, não podemos esquecer que a vida do trabalhador foi afetada também
bem como o meio ambiente. Aí a pergunta que eu faço para vocês, de que forma as nossas vidas foram afetadas com essas tecnologias? Quem pode responder? O convívio social. Oba, beleza. Eu acabei não vendo aqui a pessoa que falou. Quem foi que falou? Jasmine. Ah, Jasmine, isso mesmo. O convívio social é uma das características. Hoje a gente sai com as pessoas ficam muito mais no celular do que conversando com a gente. Isso é uma das características, né? Alguém pode dizer mais uma característica, mais um problema, né? Causado pelas grandes tecnologias. Quem pode dizer? O comportamento de pessoas, de crianças, afeta bastante também. Maria Luísa, é verdade. O comportamento de várias pessoas acaba que afetando também, sendo afetado, né, na realidade, pelo mau uso. Seria essa a resposta, né? O mau uso é que vai causar isso. E no meio ambiente? O que é que as grandes tecnologias têm afetado no meio ambiente? Hã? Mirelle respondeu no chat, as máquinas substituem as pessoas e geram desemprego. Foi uma das causas da Revolução Industrial, né? Portanto, o termo Revolução Industrial, justamente porque ocorreu um grande número elevado de desempregados que acabaram sendo substituídos pelas grandes tecnologias, principalmente no século XIX, né? Século XVIII, quando as máquinas surgem, as empresas vão precisar da mão de obra, porque justamente as empresas estavam engatinhando no seu processo industrial. A primeira das indústrias, dos setores industriais que surgiram justamente com a Revolução Industrial foi a indústria têxtil, a indústria de tecidos. Essa foi a mais impactada, foi a primeira indústria a ser afetada e a primeira que surgiu no sentido de fábrica mesmo e que acabou alterando o modelo de comportamento econômico e social lá na Inglaterra, no início, na segunda metade do século XVIII. Tá? Mas várias características fazem com que a gente compreenda que, de fato, foi a indústria que afetou o meio ambiente no sentido da poluição, do desmatamento, desmatou-se muito mais, poluiu-se muito mais. Um exemplo disso são as chuvas ácidas, né, que são nocivas em grande parte dos países europeus, principalmente aqueles países que foram o berço da industrialização, que até hoje vem sofrendo com a questão do meio ambiente, com a questão dos impactos gerados justamente pela indústria, tá? A industrialização é um ponto muito forte de se compreender, pessoal, porque foram elas que geraram, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi gerada justamente pela busca, pela disputa por mercados, tanto a primeira quanto a segunda. E essa disputa por mercados foi gerada justamente pelas grandes potências europeias que queriam justamente dominar mercados consumidores dos seus produtos industrializados, tá bom? Então, fica aí esse exemplo para vocês. Vamos lá, vamos seguindo. A Revolução Industrial foi a passagem da manufatura à indústria mecânica, foi o que eu acabei de dizer, isso é a primeira fase, substituição do trabalho manual pelo trabalho das máquinas. Gerou mudanças na área tecnológica, provocando um verdadeiro choque no processo produtivo, tanto na área econômica quanto na área social. A Revolução Industrial nasceu na Inglaterra, especificamente, pessoal, lá na Grã-Bretanha, na metade do século XVIII, e expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. Aí nós temos algumas características da Revolução Industrial. Primeiro, nós temos o surgimento das fábricas, claro, se nós estamos falando de indústria, o processo produtivo foi justamente dentro das fábricas, tá? E uma produção em série, ou seja, uma produção que seguia justamente um modelo de mercado, justamente para atender o mercado lá fora, tá? E o trabalho assalariado, o que gerou o sistema capitalista de produção. Esse novo sistema industrial transformou as relações sociais e criou duas novas classes, que foi a figura do empresário e dos operários. O empresário, dono da fábrica, e os operários, que justamente eram a classe trabalhadora, que era justamente o proletariado. Tá? Aí nós temos aqui listados os fatores que fizeram com que a Revolução Industrial surgisse lá na Inglaterra e não em outro canto. Tá? Vocês podem até estarem perguntando por que a
a indústria surgiu na Inglaterra e não em outro local, está aí os fatores. Primeiro, que a Inglaterra possuía grandes reservas de carvão mineral, que era a principal fonte de energia para movimentar as máquinas e as locomotivas a vapor em seu subsolo. Os ingleses possuíam grandes reservas de minérios de ferro, a principal matéria-prima utilizada naquela época, a mão de obra indisponível em abundância, desde das leis do cercamento, né, que também favoreceu a Inglaterra, justamente na questão da mão de obra. Vale ressaltar que havia uma massa de trabalhadores procurando emprego nas cidades inglesas do século XVIII. Ocorreu, na época, uma migração muito forte, uma imigração campo-cidade, o que gerou também uma mão de obra muito grande. Tá? A burguesia inglesa tinha capital suficiente para financiar as fábricas, comprar matéria-prima e máquinas e contratar empregados, e o mercado consumidor inglês favoreceu esse pioneirismo porque contribuiu fielmente. Tem uma característica muito interessante também aí, que é a localização geográfica da Inglaterra, né? Você pode ver que as suas terras a oeste, se você olhar lá no mapa, as terras, entre aspas, né? Basicamente escoa completamente para o Oceano Atlântico, o que facilitou o escoamento de produtos industrializados e também a vinda de muita matéria-prima das colônias para a Inglaterra, tá? As máquinas. Agora a gente vai conhecer um pouco das máquinas, tá? Essa máquina é a máquina de spinning jenny, que era justamente uma máquina aprimorada para o sistema de tear, né? Como eu havia dito a vocês, a indústria têxtil foi justamente a primeira das indústrias a serem impactadas pela Revolução, né? O primeiro ramo industrial a utilizar máquinas foi a era da fiação e a tecelagem de algodão, que é a indústria têxtil. O algodão era relativamente barato, vinha dos Estados Unidos e do Oriente. Essa máquina aí ofereceu grande atração ao empresariado inglês para aumentar o capital. E, em seguida, vem o desenvolvimento tecnológico. Nós temos aí o desenvolvimento de novos teares que revolucionaram o modo de produzir, também a locomotiva a vapor, né, que era justamente as Marias Fumaças. E surgiram justamente na segunda fase da Revolução Industrial, já próximo ali da segunda fase da Revolução Industrial, que vai justamente acelerar a produção, levar muitas pessoas, levar matéria-prima e tal. Então, isso foi um avanço muito grande no início do século XIX para a Europa. Primeiro, transportes e máquinas. Segundo, substituição do homem pela máquina, gerando milhares de desempregados, como a colega de vocês falou agora há pouco, Jasmine, né? Falou agora há pouco para vocês. A queda nos preços das mercadorias, o que acelerou o ritmo de produção. Vou passar aqui. Os tecidos de algodão vinham sendo cada vez mais procurados, havia uma grande aceitação desse produto nas colônias, não havia leis que impedissem o progresso dessa área industrial. Os capitalistas desse período estimulavam financeiramente os inventores para que superassem a forma antiga de tecer e fiar. O mercado ia ampliando e era necessário atender esse mercado, então, consequentemente, os donos das fábricas passaram a investir cada vez mais em máquinas mais avançadas, tá? O que gerou um processo revolucionário muito grande no século XIX. Foi nesse cenário que um carpinteiro de nome James Hargreaves inventou a spinning jenny, que é justamente essa máquina aí que vocês viram no início e estão vendo agora. Em seguida, Richard Arkwright inventou a water frame, uma máquina hidráulica de fiar mais rápida do que a de Jenny. Estou vendo a foto aí de Arkwright aí do lado direito de vocês. E a máquina dele superou a máquina aí de Jenny, aquela que vocês viram anteriormente. Então, cada vez mais as máquinas iam acelerando o modo produtivo. Então, todavia, as invenções não pararam por aí. Em 1779, Samuel Crompton criou uma máquina que fabricava fios resistentes e finos para fazer tecidos leves. Esse cara aí que vocês estão vendo à direita de vocês. James Watt, esse foi o que aperfeiçoou a máquina a vapor, e foi um dos inventos mais importantes, tá? Esse foi o inventor da máquina a vapor, o que acelerou ainda mais a produção, o James Watt. Em 1807 foi inventado o barco a vapor e em 1814 a locomotiva a vapor. Essas invenções impulsionaram profundamente a industrialização. Nos dias de hoje, máquinas são controladas por computadores, porque elas são complicadas.
enquanto que no período da Revolução Industrial, as máquinas eram mais simples, sendo compostas por 3 partes, que era o motor, a transmissão, que regulava o motor, e também as ferramentas, eram muito mais fáceis de serem manuseadas. Durante a Revolução Industrial, ocorreu a divisão do trabalho. Cada operário executava uma tarefa, o que acelerou ainda mais a produtividade. Em Londres, houve um aumento da população que chegou a triplicar devido às fábricas e, consequentemente, do número de operários. Vale ressaltar que em 1831 e 1841, a população de Londres chegou a 130 mil pessoas. E como era que vivia o cotidiano dos operários? Existia muita desigualdade, gente. Não existia sindicatos e nenhuma ONG, nenhuma organização que protegesse essa classe de trabalhadores. A gente vê, por exemplo, uma desestruturação muito grande em relação à questão do trabalho feminino, que as mulheres viviam basicamente como escravas, não tinham com quem deixar seus filhos, muitas vezes levavam seus filhos e eles acabavam ir lá trabalhando e ajudando suas mães, ou mesmo servindo como escravos dentro das fábricas. O nível de trabalho chegava a 18, 19 horas por dia, ganhavam pouco e não tinham direitos algum, gente, o que é uma característica a ser estudada. E, diante disso, novas correntes de ideias, novos pensamentos surgiram em oposição ao sistema capitalista de produção. Porque o sistema capitalista de produção ele gera desigualdade social, a gente sabe disso, Max Weber, sociólogo, dizia que para que se exista a figura do rico para que o capitalismo ele esteja em evidência, é necessário que exista a figura do rico e do pobre, porque vai existir uma relação de dependência aí. O pobre precisa do salário que é ofertado ao rico e o rico precisa da força de trabalho do pobre. Se todo mundo fosse pobre, essa relação não existia. Da mesma forma, se todos fossem ricos. É uma análise muito, muito simples de se entender, mas que justamente vai gerar, consequentemente, a questão da desigualdade social e faz com que a gente compreenda isso. Só um momentinho, viu, pessoal? Vamos lá. As condições de trabalho dos operários não eram fáceis. Primeiro, a jornada de trabalho era em torno de 14 a 18 horas diárias, com 2 pausas controladas rigorosamente. Segundo, os horários eram impostos por meio de multas e ameaças. 3, as crianças a partir de 6 anos eram surradas por qualquer brincadeira, atraso ou caso errassem a forma de executar uma tarefa. As mulheres e crianças recebiam menos da metade do salário de um homem, por isso era a mão de obra preferida dos patrões, claro, porque era a mão de obra mais barata. Leis trabalhistas, como eu disse a vocês, não existiam sindicatos. Sindicatos surgiram a partir dessa classe menosprezada, dessa classe humilhada, Mas na época não havia, na Inglaterra, leis trabalhistas, não haviam direitos sociais, como descanso remunerado, férias, aposentadoria, licença maternidade e paternidade, licença para tratamento de saúde, isso não existia. Não havia seguro-desemprego, não havia 13º salário, não havia seguro-acidente, não havia direito de greve, não havia hora extra com adicional, não havia FGTS, que era o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, entre outras coisas, mas, enfim, era um trabalhador que vivia justamente às custas do dono da fábrica, e da boa vontade deles. Então, o ludismo, aí surgem justamente movimentos que vão, como é que se diz, protestar essa prática de desigualdade social e de diminuição das relações produtivas, e dessa relação de trabalho entre patrões aí e empregados. Só um momentinho, pessoal, deixa eu conectar meu notebook aqui, que ele já está descarregando. Só um momentinho, tá? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí? Sim. Beleza. Então, o ludismo foi um movimento ocorrido na Inglaterra em 1811, que protestava contra as máquinas trazidas pela Revolução Industrial. As reclamações se concentravam na substituição da mão de obra pelas máquinas, que, por serem mais eficazes, acabavam com o emprego dos trabalhadores. Um jornalista da época afirmou que os ludistas eram aqueles que comandavam a quebradeira de máquinas,
baseado na história de Ned Ludd, um personagem cuja existência é controversa. Vale ressaltar que não foi um movimento de operários fabris, mas de artesãos qualificados, cujas habilidades estavam sendo substituídas pelas máquinas. Aí uma imagem de um autor desconhecido que mostra os quebradores de máquinas, tá? É uma gravura de Morgan do século XIX. Quer dizer, está dizendo aí a imagem de um autor desconhecido, porém, embaixo nós temos aí, de acordo com o slide, os quebradores de máquinas, uma gravuras de Morgan do século XIX. Não sei se isso é o autor ou se isso aí é de algum personagem que publicou essa imagem, tá? Mas não especifica o nome de quem desenhou, não, de quem fez a imagem. Outra questão foi o movimento cartista, outro movimento dos operários foi o cartismo, organizado pela Associação dos Operários, que exigia melhores condições de trabalho e o fim do voto censitário. Destaca-se ainda a formação de associações denominadas de trade unions, que evoluíram lentamente em suas reivindicações, originando os primeiros sindicatos modernos. O cartismo foi, ao mesmo tempo, um movimento de caráter nacional e local. Sua dimensão nacional se deve ao fato de trazer consigo segmentos sociais saudosistas, como trabalhadores das indústrias domésticas e dos teares manuais, que entraram em declínio diante do novo sistema industrial. Ao mesmo tempo, o cartismo buscou sempre privilegiar os métodos de manifestação e as tradições de cada região. Isso lhe deu um caráter local. Esse movimento pode ser caracterizado predominando a mobilização em torno do parlamento e foi por isso chamado de legalista. Esses movimentos se farão presentes na segunda metade do século XIX, segundo esse escritor aí chamado Martinho, que está lá no final do slide do material. Nós vamos ver lá no final as referências, tá? Quem quiser consultar depois. O governo inglês, com a presença do ludismo e o cartismo no cenário inglês, aí vem a reação do governo inglês em relação a esses movimentos, né? O governo não atende às exigências e dá ordens à polícia para a repressão às greves e aos tumultos. O movimento operário, entretanto, continuou crescendo e pressionando as autoridades. Aí novas ideologias começaram a surgir, que a gente vai ver mais à frente, como o socialismo utópico, o anarquismo, tá? Esses movimentos que tentaram justamente por fim a essas ideologias de predomínio da indústria sobre a massa, sobre a camada de operários que sofria desigualdade. Os operários se uniram em luta contra as péssimas condições a quem eram submetidos nas fábricas, com o objetivo de ampliar a sua participação política. Em 1838, redigem a Carta do Povo. Foi um documento em que exigiam o voto secreto e universal e a participação de representantes da classe trabalhadora no parlamento. O primeiro documento que ajuda o trabalhador foi a Carta do Povo. Eu acredito que esse link que está sendo disponível aqui vai direcionar vocês para essa carta. Assim que eu mandar o material, vocês podem consultar. Tá? Em seguida, nós temos as leis trabalhistas já no final do século XIX. Os países industrializados foram obrigados a atender a essas necessidades dos trabalhadores, que geraram aí a primeira delas, que é a redução da jornada de trabalho para 10, 9 ou 8 horas, regulamentação do trabalho da mulher e do menor, proibição do trabalho para menores de 14 anos, instituição do salário mínimo, instituição do descanso semanal, direito a férias, direito à aposentadoria, direito de greves, legalização dos sindicatos, ou seja, surgimento de sindicatos, que surgiram com o propósito justamente de tentar atender às necessidades do proletariado, né, que é a classe trabalhadora. Aí as doutrinas sociais, acredito eu que seja justamente a questão do liberalismo, a questão do socialismo, que nós vamos aprender a partir de agora. Tá? O liberalismo econômico, qual é o objetivo dele? Né? O livre comércio entre os países, até hoje, o liberalismo é defendido em muitas potências econômicas. A própria Inglaterra defende isso hoje, na questão do neoliberalismo. Né? A não intervenção do Estado na economia, o que é o contrário. Muitos países defendem o liberalismo econômico, mas acreditam que a intervenção do Estado seria necessária para a questão de organização econômica, né?
e a livre concorrência. Os principais defensores do liberalismo, nós temos aqui Adam Smith, que é conhecido aí como o pai da economia moderna. Ele afirmava que não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover seu próprio interesse. Tá? Acredita que a iniciativa privada deveria agir livremente, com pouca ou nenhuma intervenção governamental. A competição livre entre os diversos fornecedores levaria não só à queda do processo das mercadorias, mas também às constantes inovações tecnológicas na ânsia de baratear o custo de produção e vencer os competidores. Outro intelectual da época também é Thomas Malthus, considerado o pai da demografia por sua teoria para o controle do aumento populacional, conhecida aí como malthusiana. Qualquer melhoria no padrão de vida de grande massa é temporária, pois ela ocasiona um inevitável aumento da população, o que acaba impedindo qualquer possibilidade de melhoria. Em sua obra Ensaio sobre o princípio da população, destaca que a população tende a crescer em progressão geométrica, enquanto que a produção de alimento aumenta em progressão aritmética. Portanto, o problema da pobreza é impossível de ser resolvido. A única forma de evitar a catástrofe seria negar a existência social aos pobres e orientá-los no sentido de controlar a natalidade. David Ricardo afirmava que os salários tendem a ser equiparados ao mínimo necessário à sobrevivência do operário e expressa essa visão claramente na obra Princípios de Economia, Política e Tributação. Seu principal problema na época era explicar a causa do enorme aumento de preços pelo qual a Inglaterra passava, ou seja, a inflação. E é nessa busca que ele chega a duas teorias que se completam, a teoria do valor do produto e a teoria da repartição. Para ele, os salários baixos e pobreza são consequências de uma lei natural conhecida como a lei da oferta e da procura, e não há como ir de encontro a isso. Outra questão é o socialismo utópico, né? O socialismo, no primeiro momento, na realidade, para explicar o socialismo utópico, é necessário entender o que é utopia. Utopia é aquilo que se fala, mas que é um sonho. A utopia ela é um sonho, quase que ela não é real, né, na prática. É como se fosse uma miragem de verdade, né? Surge o socialismo, que é a questão da intervenção do Estado, controlando as relações produtivas, é uma maior intervenção do Estado nas relações produtivas, mas não é o socialismo utópico de Charles Fourier, esse cara aí que vocês estão vendo. No primeiro momento, os socialistas foram conhecidos como utópicos, porque traziam soluções criativas, mas difíceis de pôr em prática. Para Charles Fourier, a sociedade deveria ser organizada em falastérios, que eram comunidades com menos de 2.000 pessoas, mas quais cada uma trabalharia na ocupação com a qual mais se identificasse, e o que se produzisse pertenceria a todos. Para o fornecimento, essas comunidades trocariam seus produtos entre si. Com isso, se implantaria o socialismo em todo o país. Outra questão já é o socialismo científico, que ganhou muito mais ênfase do que o socialismo utópico, de Karl Marx e Friedrich Engels. Grandes colaboradores da teoria socialista foram Marx e Engels. Eles defendiam a ideia de que somente o proletariado é uma classe verdadeira revolucionária e, por essa razão, deveria tomar o poder político das mãos da burguesia por meio de revolucionários e implantar a ditadura do proletariado até, por fim, as desigualdades sociais. A mais importante obra de Marx foi O Capital, em que critica o capitalismo e destaca a ocorrência de crises periódicas nesse sistema econômico. O socialismo cristão, a gente já vê a intervenção da igreja no meio das questões de reforma, né? O religioso Robert Lamennais defendia a ideia da humanização do capitalismo. Para isso, propunha a prática dos ensinamentos cristãos, especialmente do amor, da cooperação e do respeito entre as pessoas, como solução para os problemas sociais. Essa doutrina ganhou grande estímulo em 1891, com a publicação da encíclica Rerum Novarum, elaborada pelo Papa Leão XIII, na qual ele se declarou a favor da reforma agrária, das associações de operários, de leis que assegurassem salários dignos e de jornadas de trabalho dignas. Está aí uma foto de Robert Lamennais. Outra questão também foi o anarquismo, para encerrar, né, que foi um dos principais pensadores aí
Mikhail Bakunin foi justamente um dos precursores do anarquismo, onde ele acreditava que em uma sociedade onde houvesse igualdade, as pessoas se desenvolveriam bem melhor. O anarquismo defendia a destruição do Estado, pois tinha como princípio a inexistência de qualquer tipo de governo. E ele criticava também aí as ideias de Karl Marx. As ideias anarquistas chegaram ao Brasil por meio dos imigrantes europeus no início do século XX. Vale ressaltar que as ideias anarquistas entusiasmaram o movimento operário brasileiro nas primeiras décadas do século XX. Quem afirma isso também é o historiador Boris Fausto, historiador brasileiro, tá? Ele é quem escreve isso sobre as ideias dos anarquistas aqui no Brasil, que chegaram aí por volta do início do século XX. E aqui nós temos a bibliografia de onde o material foi tirado e nós chegamos aqui ao fim do conteúdo. Pessoal, vocês compreenderam? Eu falei demais, não dei espaço para que vocês falassem, né? Deu para entender ou não? Professor, o senhor poderia fazer um resumo de tudo que o senhor falou? Eu vou mandar outro link para vocês, tá certo? Tá. Essa aula já está sendo encerrada. Eu vou mandar outro link para vocês.